Bom dia a todas e a todos. Não, mas bom dia é meio fraco, né? Bom dia! Melhorou. Professora Josefa, está tudo bem? É uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui nesse bendito encontro dominical em que esses jovens senhores já fizeram a harmonização. Esse jovem dueto trouxe nessa fala maravilhosa das inspirações divinas essas canções que tocam os nossos corações, né? E a gente vai tentar continuar nessa mesma esteira de paz, de harmonia, porque nós vamos falar agora do Evangelho de Jesus, mais especificamente no trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 22, que fala sobre o festim de núpcias. É interessante, antes da gente contextualizar esse trecho do Evangelho, que fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos, de lembrar qual era a didática, ou seja, qual era a forma que o nosso divino amigo Jesus se utilizava para fazer com que aquelas criaturas que conviviam com ele, ou que chegassem até ele, pudessem ter os seus corações preenchidos com a amorosidade que ele trazia da fonte inesgotável de amor do nosso Pai Celestial. Então Jesus utilizava-se do dia a dia daquelas criaturas, buscando contextualizar através de suas parábolas, que eram histórias. Então, como nós falávamos, o nosso Mestre Jesus buscava, naquele ambiente em que ele se encontrava, trazer ao coração e à mente daquelas criaturas algumas histórias que retratavam o cotidiano delas, mas sempre essas histórias trazendo um fundo moral, ou seja, trazendo uma mensagem consoladora. Então essa era a tônica de todas as parábolas trazidas por Jesus. E nessa em especial, ele conta uma história que existia um rei que iria fazer uma grande celebração das bodas do seu filho, e que para isso tivessem a capacidade os seus servidores de ir em todos os cantos daquele reino buscar os convidados que pudessem participar daquele evento. E diz a história que no momento em que os primeiros foram convidados para essa grande celebração, poucos atenderam aquele convite. E no segundo momento manda de novo esse rei com que novamente fosse feito o convite, mas as criaturas que estavam na vivência do seu dia a dia, dos seus negócios, das suas ocupações, não atenderam também o convite. E mais do que isso, alguns dos convidados se sentiram constrangidos com esse convite e mesmo torturaram e mataram aqueles que vinham trazer esse convite. E conclui o mestre que, por derradeiro, os servidores do rei fossem e convidassem indistintamente todas as criaturas que ali eles tivessem a oportunidade de encontrar para a grande celebração. E aí, no dia dessa celebração,
eis que sai o rei entre aquelas criaturas que se encontravam postados para a festa. Em um deles, o rei não reconheceu o traje nupcial, a roupa adequada para aquela celebração. E o rei faz o questionamento: como aquela criatura teria conseguido adentrar ali se ela não estava vestida condizentemente com aquela ocasião? E manda o rei que aquela criatura fosse levada pelos seus servidores, lançadas ao exterior, ou fora daquele local, num local em que haveria prantos e ranger de dentes. Essa celebração dessa grande festa, dessa celebração nupcial que Jesus nos traz, nada mais é do que o sublime convite para o reino de Deus, para o reino dos céus. E os convidados inicialmente, o rei é a divindade, é Deus. O filho seria Jesus. E aqueles primeiros que foram convidados foram os hebreus. Lembremos que lá na época de Moisés, quando começou-se a cultura do Deus único, os hebreus, depois auxiliados pelo grande enviado de Deus Moisés, trouxe ali os 10 mandamentos, aquele código de honra que, se nós seguíssemos, seria a chave para que todos nós já alcançássemos a felicidade desde essa vida. Mas aqueles que Jesus diz que eram os enviados do rei, que foram mesmo mortos ou agredidos, nada mais são do que os profetas que em todos os tempos, desde Isaías, vieram anunciar esse reino novo. Dizer que a misericórdia de Deus faria com que um grande Espírito, o seu Filho, viria para dar à humanidade terrestre o caminho, a chave, para que nós pudéssemos experimentar a felicidade eterna. E muitas, no prosseguir da história, são as ocasiões em que os convites são feitos à humanidade para que nós atentemos para as coisas de Deus. Mas muitos de nós ficamos a viver as coisas dos homens, as coisas desse mundo que é perecível. Porque mais que se conte aí uma centena de anos entre os viventes da terra, nós estamos a viver instantes pequenos da eternidade que Deus preparou para todos os seus filhos. E o interessante é que esses convites que são feitos cotidianamente, porque a palavra de Jesus, ela não encontra um limite temporal, ou seja, ela não está circunscrita, não está fechada apenas na época que ele veio, não, ela está fechada até a eternidade, porque o amor, que é o projeto de Deus para a humanidade, ele desconhece tempo. Então, se ontem foi tempo que nós devíamos amar o nosso semelhante e não conseguimos, hoje esse convite é renovado. Porque senão chegará o tempo em que nós seremos chamados de retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual, e lá, certamente, como aquele convidado que se encontrava sem a veste nupcial, nós não teremos também os predicados para participar dessa grande festa do paraíso. E aí é interessante a palavra de Jesus, que fala que aqueles que não cumprirem o rito, ou seja, de transformarem-se por dentro, serão lançados para fora. E o que é esse para fora?
Quando Jesus falou que existem muitas moradas na casa do Pai, certamente mundos há mundos em que nós teremos que recomeçar a tarefa que hoje já estamos nela. Porque não tenhamos dúvida, não existe esse inferno eterno. O inferno é um estado de consciência em que as criaturas ficam. Porque muitos de nós sofremos exatamente por não entendermos que o projeto de Deus é muito melhor do que o nosso. E ele fez questão com que a exemplificação do modo de viver para esse projeto dele fosse-nos trazido por Jesus. Então esse chamamento na vivência do bem e na amorosidade, ou seja, fazer com que todo dia nós estejamos a preparar a nossa túnica nupcial, a nossa veste, para que quando saímos daqui sejamos reconhecidos na grande festa da eternidade como os convidados ilustres que atenderam ao convite feito por Jesus. E esse convite, quando lhe foi perguntado pelos doutores da lei: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele disse: amarás o teu Deus de todo o seu coração. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás ao próximo como a vós mesmos. E às vezes é difícil, né? Porque no nosso dia a dia nós não entendemos que o outro, ou seja, aqueles que estão conosco, são pessoas que, como nós, têm aspirações, têm pensamentos, têm frustrações. E muitas vezes não entendemos que a paz que eu quero no mundo, ela começa dentro de mim. A paz começa quando eu não dou uma resposta agressiva àquele que está comigo. Então, no nosso caso aqui, aos habitantes aqui do mesmo local nosso, aos servidores que se encontram aqui diariamente, sendo zelosos cuidadores das nossas necessidades, né? Aos coordenadores que estão igualmente fazendo com que a nossa estada aqui seja a mais agradável possível, né? Então essas vivências diárias fazem com que nós tenhamos a capacidade de nos preparar para esse grande festim de núpcias. E certamente a doce palavra de Jesus, quando alcança o coração de cada um de nós, lembrando que enquanto muitas criaturas se encontram aí pela vida, sem um lar, sem uma família, sem cuidados, nós aqui, graças ao bom Deus, temos na nossa vivência pessoas que se preocupam conosco, assim como nosso Pai Celestial também se preocupa conosco. Nós lembramos que no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, João, o evangelista, diz que Deus operava milagres nas mãos de Paulo. E aqui nós temos a certeza absoluta que nesse ambiente em que nós fazemos a nossa morada, Deus se faz presente pela mão de muitos. E muitas vezes a nossa compreensão daquilo que nos é feito, que é pelo nosso próprio bem, tem tirado o nosso sossego. Muitas vezes a gente não consegue entender que aquilo que é feito na coletividade é visando o bem de todos, ou seja, que a nossa estada seja a mais harmoniosa possível. E a nossa felicidade é de entender que em momentos como esse, em que nós nos consagramos à oração, em que a nossa sintonia, em que os nossos corações se endereçam à grande família da humanidade, em que nós
nos reconhecemos todos como os filhos de Deus. E a festa a que Jesus nos convida é exatamente essa, para viver dia após dia, buscando mergulhar dentro de nós mesmos e ver e sentir aquilo que nós precisamos melhorar. Ah, se eu sou muito impaciente hoje, por que não exercitar a nossa paciência? A ter um pouquinho mais de tolerância, porque muitas vezes eu quero que o outro me tolere, mas e eu? Eu tenho tido um pouco mais de tolerância com o outro? Eu busco mais esse entendimento da fraternidade? E não nos iludamos, né? Sempre fica um pouco de perfume na mão que oferece rosa, explicando isso. Todas as vezes que eu trato bem alguém, eu estou me candidatando a ser bem tratado também. E nessa vivência, quando nós começarmos a nos tratar todos bem, já conseguimos fazer com que os nossos ambientes se transformem já no prelúdio, ou seja, no início de um tempo ditoso dessa localidade que todos pretendemos ir, que é o reino de Deus. E nós sabemos que Jesus, na sua santa bondade, disse que todos nós, as ovelhas que o Pai Celestial lhes confiou, seríamos todos aquinhoados com a sua proteção e do seu amparo, e que a sua tarefa só seria concluída ou só estaria conclusa na medida em que todos nós estivéssemos alcançado esse nosso entendimento e essa nossa vivência na amorosidade e no bem. E nunca é demais lembrar que naquela época tão difícil que o povo judeu vivia sob a escravidão ou sob o jugo de Roma. Aquele jovem de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, vem, enquanto muitos daqueles que se julgavam os legítimos doutores da lei, mas criaturas que buscavam na sua vivência exigir que as pessoas vivessem de acordo com essa lei, mas eles próprios viviam em desacordo com ela. Mas a amorosidade de Jesus era tão grande, porque ele sabia que a humanidade naquela época ainda não teria o alcance, ou seja, o entendimento da moral que ele nos trazia. Que o chamamento que ele nos fazia para a vivência no bem e no amor, ainda não teria a capacidade de ser entendida por nós. E aí, sem escrever uma só palavra, os seus ensinamentos deixados há quase 2000 anos, ainda ecoam como se tivessem ali no Mar da Galileia, no Sermão da Montanha, tocado tantas mentes e tantos corações. E nessas abençoadas manhãs de domingo, nós nos sentimos, de certa forma, envolvidos, como se participássemos dessa grande assembleia, onde mesmo os nossos olhos não registrando, temos a certeza que se encontram entre nós os anjos do Senhor, que buscam tocar os nossos corações, sondar os nossos pensamentos, aplicando acima de tudo a necessária dose de coragem, de fé e de esperança para o nosso caminhar nesse mundo que ainda experimenta dores. Que nós
tenhamos a possibilidade de sempre lembrarmos da necessidade de estarmos preparados para quando o nosso Pai Celestial nos chamar. E que ao nos apresentar perante Ele, a nossa veste nupcial, ou seja, o nosso viver nessa terra, possa ser revestido com a observância a todo aquele ensinamento que Jesus nos deixou. E nós convidamos a todos nesse momento para mentalizar mais uma vez o Mestre amado. Que nós possamos, se quisermos, fechar os nossos olhos físicos e nos dirigirmos ao mar da Galileia, onde aquela multidão de seres envolvidos com as suas próprias dores, trazendo os seus corações e os seus corpos de carne, envolvidos com os sofrimentos e as dores. E o divino amigo Jesus, de olhar compassivo, dirigindo-se a cada uma dessas criaturas, dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mestre Jesus, nós que fazemos parte da sua grande família espiritual, te agradecemos por mais uma vez relembrarmos os vossos ensinamentos e pedimos, Senhor, pela vossa misericórdia e bondade, fazei com que bênçãos sejam dispensadas dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima, caindo sobre todos nós, aliviando as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores. Permite, Senhor, que nesse bendito local que nos acolhe, tenhamos sempre mãos amorosas, olhares cuidadosos, ouvidos prontos a ouvir as nossas necessidades e se fazerem instrumentos da vossa bondade e misericórdia. Que cada vez mais a nossa casa possa receber os voluntários que possam trazer aquilo que nos sobra como uma grande possibilidade para a nossa subsistência. Orienta, Senhor Jesus, aqueles que estão momentaneamente na condução dessa grande obra de amor, os diretores, fazendo com que cada vez mais obedeçam à vossa vontade de trazer o bem que todos nós necessitamos. Leva, Senhor, aos trabalhadores, aos colaboradores nessa casa, cada vez mais saúde, amparo para ele e para suas famílias, para continuarem sendo os nossos arrimos. Permita, Mestre Jesus, que nas casas similares a essa, aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, sejam locais de amparo, de proteção aos que sofrem. Leva, Mestre, aqueles que dormitam nos leitos de dores dos hospitais, nos manicômios, nos leprosários, nas cadeias públicas, nos orfanatos, a vossa bondade e misericórdia. Permita, Mestre Jesus, que aqueles que nesse momento estão na posse do ouro e do mando da terra, que eles possam entender que são apenas depositários momentâneos e não proprietários das bênçãos que vós direcionais à humanidade. Enfim, Mestre Jesus, gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, é com a oração que um dia nos ensinastes, que rogamos que a vossa proteção e amparo seja sobre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livre de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser seu, todo o poder, toda a glória, para hoje e sempre. Mãe Santíssima, vós que sois a mãe de todas as mães, que o seu manto sagrado proteja todos nós e todas as famílias aqui representadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores do mundo, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. E assim, Mestre, agradecendo mais uma vez a assistência dos obreiros da luz e do bem, suplicamos a Ti a intercessão junto a Deus Pai de bondade e misericórdia infinita, a fim de que nos dê a permissão para darmos por encerrado esse momento de reflexão do vosso Evangelho nessa manhã, Te dizendo sempre, Mestre, que seja feita a sua vontade, que se cumpra as suas leis, que seu Evangelho de amor seja essa luz sublime a iluminar a nossa caminhada até vós, que assim seja, graças a Deus.